Sporting é campeão europeu de futsal. E cá está, o Sporting é campeão da Europa. Terceiro troféu na Liga dos Campeões de futsal para o Sporting Clube de Portugal. Estamos no pavilhão João Rocha, acompanhados por um palmarés capaz de fazer inveja a muitos clubes de futsal ou de outra qualquer modalidade desportiva. São mais de 40 títulos conquistados, todos pelo mesmo jogador, o jogador mais titulado sempre da história do futsal português, João Matos. Muito obrigado por estares aqui connosco neste momento que é de despedida. Terminou um ciclo de 26 anos a jogar futsal, 24 deles no Sporting. Mais de 40 títulos, 814 jogos com a camisola do Sporting. Já caiu a ficha, João? Olá, e não caiu, nem vai cair tão cedo. E pior será quando os meus ex-companheiros começarem a pré-época, começarem a jogar neste pavilhão, irá ser sempre tocante. E apesar da decisão já estar na minha cabeça há algum tempo, é uma experiência nova, é um desafio novo, é uma mudança de vida à qual, por mais que eu esteja decidido e a tentar me preparar, não vai ser difícil, vai demorar o seu tempo de luto e eu vou querer fazer esse luto e não caiu de toda a ficha e acredito que não vai cair tão cedo. Passou muito rápido? Passou a voar e queixamos-nos sempre que as épocas são longas, são cansativas, mas passaram 24 e passou muito rápido. É giro olharmos para trás e são mais de 2 décadas, 20 anos enquanto sénior, e termos flashback muito rápido daquilo que é quando chegamos. Perdemos ali memórias a meio caminho, mas estes últimos anos foram muito marcantes e o que é certo é que os últimos 5 anos voaram completamente. Foi extraordinário em termos de conquistas, mas aquilo que nos leva um dia a pensar em terminar a carreira, começarmos a preparar qualquer coisa para o futuro, sempre aliando ao compromisso, à dedicação, ao profissionalismo, depois tudo voa muito rápido e dou por mim no fim da carreira. Tu disseste que esta já era esta ideia de fim que naturalmente já estava na tua cabeça há algum tempo, mas nós quando somos jovens, pensamos na morte e no fim como algo muito, muito distante, não é? Não estamos todos os dias a pensar nisso e possivelmente na vida de um desportista, neste caso um jogador de futsal, também não se pensa muito no fim, neste caso na morte, no encerrar de um ciclo de um jogador de futsal. Foi algo que de facto tu, ao longo da tua vida, cada vez que, ou à medida que os anos se iam aproximando ou iam passando e te ias aproximando deste fim de ciclo, naturalmente que essa ideia já estava mais presente. Mas agora que este ciclo terminou, o que é que passa pela tua cabeça? Valeu a pena? Sem dúvida, isso acho que não há dúvida e isto que está aqui ao nosso lado demonstra muito que valeu a pena. Agora tem tudo a ver com o contexto. Tem tudo a ver com as últimas épocas que aqui tive, com a consciência daquilo que eu era para o plantel e depois toda a envolvência exterior. Eu com 36 anos para a frente já não ia emigrar, ponto. Já não ia deixar os meus filhos, não ia deixar a minha família aqui, porque eles também não iriam atrás de mim, que não fazia sentido, em termos de logística familiar. E depois, se aquilo que eu possa ter extra futsal for um bom projeto ou for algo ambicioso, eu não iria jogar para outro clube em Portugal, não fazia sentido. Não só pelo lado financeiro, não só pela ligação que tenho ao clube. Se tivesse essa necessidade
financeira iria jogar noutro clube, ponto. Mas não era o meu desejo e ao contexto que foi acontecendo neste último contrato, daí a decisão estar na minha cabeça de terminar agora. Não tem a ver com aspectos físicos, não tem a ver com aspectos mentais, tem simplesmente a ver com o contexto em que estamos inseridos neste momento, e faz-me todo o sentido terminar assim e não sou daqueles jogadores que ir-me arrastar por outro lado. Não, estou em excelentes condições físicas, ponto. Cansaço mental, muito acumulado, também derivado a um campeonato longo, exigente, muitos treinos, tudo isso, mas depois é as férias, uma pessoa consegue carregar baterias e limpar, mas dado ao momento vivido, esta foi sem dúvida a opção mais correta para mim. E olhando aqui para este palmarés, para todas estas taças, com este ciclo já encerrado, tu ficas com a sensação de que desfrutaste tudo exatamente aliás, sentes que poderias ter desfrutado mais de todos estes títulos, de todos estes festejos, ou viveste tudo exatamente da maneira que querias, que idealizaste? Eu vivi tudo da maneira que o João Matos vive na vida. Este desporto dá-nos muitas competências, dá-nos muitas valências, mas também nos dá umas coisas que é as trocas de jogadores, todos os anos, as ações em campo, de ação, reação, perdi a bola, a seguir tenho que estar novamente apto a estar bem, toda esta consciência, toda esta rapidez, toda esta aceleração que vai e que se foi acumulando na minha cabeça de desligar, ligar fichas constantemente, também faz com que, da mesma forma que eu perco, dias depois estou focado, horas depois estou dedicado, da mesma forma que isso acontece na vitória. Se é correto, não é correto, se eu desfruto muito, desfruto pouco, desfruto à minha maneira, na minha forma de ser e na minha forma de estar no desporto. Logicamente que a maturidade trouxe-me outras coisas, mas desfrutei à minha forma, da minha maneira, da forma como eu entendo que tem que ser e que fui educado e que fui ensinado e que aprendi também ao longo dos últimos anos e que o desporto também me ensinou assim. Sem excessos, sem loucuras, muitas vezes ciente que podia festejar mais, podia ser mais eufórico, podia ser mais proveitoso naquilo que é a grandeza de muitos destes troféus. Por outro lado, não podes ganhar uma Champions sabendo que 2 dias depois vais voltar a treinar. Não podes ganhar uma taça da Liga sabendo que 2 dias depois vais treinar. Para não falar em mundiais e europeus, o único título que nos permite desfrutar por mais algum tempo é o campeonato, porque entramos em período de férias, e eu acho que esta rotina virou mentalidade. Ao festejo, há aquele momento em campo, há o jantar, no dia a seguir é um dia, com todo o respeito à grandeza de um título, é um dia como os outros. É acordar, o que é que temos para fazer, onde é que temos que batalhar. Eu não estou certo nem estou errado. Eu sou sim, para a vitória e para a derrota. E o que é certo é que calejei a minha mentalidade assim, que na derrota foi muito benéfico, porque não me permitiu ir abaixo, mas por outro lado na vitória se calhar não desfrutei tanto como os meus colegas, como os meus familiares. Ganhei esta frieza por toda a conjuntura que este desporto me deu. É a minha forma de estar na vida, é a minha forma de estar no desporto e está tudo bem com isso. E por teres vivido tudo tão intensamente, achas que ainda é cedo para ter esse sentimento de nostalgia, para ter esse sentimento de saudade? E se por outro lado, acredito que não, até pelo que já disseste, não te arrependes de facto de ter vivido tudo de forma tão intensa, porque é a tua forma de estar no desporto, foi sempre desde o início? Foi sempre assim e preciso desligar, preciso. A minha cabeça está cansada, estou a 1000
E o facto de viver isto tão intensamente cria-me rotinas diárias, mesmo não estando a treinar acelerado, não consigo, é de mim, mas sinto que o meu corpo e a minha cabeça, e acima de tudo a minha cabeça, precisa de parar, precisa de descansar, precisa de desligar, simplesmente desligar. E eu sei que vai ser proveitoso para mim. Tu disseste bem, nós nesta modalidade, no desporto em geral, vemos as coisas com muita intensidade. São treinos, são estágios, são viagens. É conjugar tudo isto com o lado pessoal, com a família, com os amigos. É muito cansativo, é muito exigente. Eu acho que cada vez mais as pessoas têm noção que a vida de desportista não é um mar de rosas. Eu acho que essa utopia já acabou. E não te arrependes dessa vida que perdeste para ganhar esta? Nada de todo. Mesmo que não tivesse 40, não me iria arrepender, porque não foi só estes 40 títulos. Foi os momentos, foi as pessoas, foi as emoções, foi a adrenalina, foi o frio na barriga, foi o nervosismo. E se eu olho hoje alguns vídeos que felizmente as pessoas que gostam de mim foram partilhando, aquilo que neste momento, ao dia de hoje, eu olhei esses vídeos, é que eu já não vou ter aquela adrenalina, já não vou ter aquele festejo, já não vou gritar com o meu colega porque não está a correr para a direita, está a correr para a esquerda, já não vou estar a dar indicações aos gritos, não vou estar no banco a puxar pelos meus colegas. Neste momento é olhar para trás e pensar, eu não vou ter este tipo de emoções. Vou ter outras, diferentes, boas, más, whatever, mas eu não vou ter estes picos de adrenalina, de intensidade, como estavas a falar, que me marcam muito enquanto jogador, que fica na memória de muita gente. Aqueles carrinhos, aqueles festejos dos cortes, tudo isso já não vai existir. E eu vou ter que ir buscar isso a algum lado. De alguma forma vou ter que ir buscar isso. Tu já te despediste aqui do pavilhão João Rocha, onde estamos, que foi a tua casa em 9 dos mais de 20 anos de carreira no futsal, e possivelmente estás aqui pela última vez nesta condição de jogador, e já não vais viver, já falaste sobre isso, várias das rotinas que tiveste faziam parte do teu dia-a-dia aqui neste pavilhão, a entrada no balneário, aquecer, jogar, o convívio, a confraternização com os adeptos. É uma sensação estranha estar aqui agora já sem ser jogador de futsal do Sporting? Hoje ainda não é estranho. Hoje ainda não é estranho. Eu preciso de desligar, preciso de sair, como eu já disse. E essa necessidade faz com que as coisas ainda não sejam estranhas. Eu há 2 dias atrás ainda estava, não neste, mas estava num pavilhão com adeptos, com a equipa a competir. Ainda muito cedo, ainda muito cedo. Acho que é normal, depois de 20 anos de rotina, ainda ser difícil perceber o que é que vai ser. Ainda é difícil perceber que sentimentos e emoções vou sentir quando perceber que os meus colegas vão começar uma pré-época e eu vou estar noutra vida, vou estar noutro contexto, vou estar noutro projeto. Mas vou ter que me alimentar de outras forças, de outras energias, de outras rotinas para colmatar isso, porque eu falo com muitos jogadores. O meu ciclo de amigos do futsal são praticamente todos jogadores. E sentiste essa necessidade de falar com eles? Não. Mas fui falando e vou falando, mas todos dizem o mesmo: por mais que te prepares, não estás preparado. Eu não sei disso, vou sentir na pele. E vou precisar de sentir isso, eu acho que vou precisar e quero sentir isso, porque é sinal que me entreguei, sinal que valeu a pena. E eu acho que é normal de qualquer trabalhador, quando está num sítio muitos anos, quando deixar, um dia vai sentir aquela falta daquela rotina. Está tudo bem com isso. Agora,
à minha maneira, eu acho que me preparei, à minha maneira, eu acho que me mentalizei. Vai acontecer essa saudade, vai acontecer a falta de entrar e ouvir a marcha, sentir o calor dos adeptos, sentir toda aquela intensidade de balneário. Vai custar. Eu, no último jogo no João Rocha, foi provavelmente dos jogos mais difíceis da minha vida, poder consolidar aquele lado emocional de saber que este é o último, com o foco no jogo, com o foco na minha tarefa, não pensar que podia ter dores, porque estava com dores. Foi uma loucura. Nós passamos com tanto misto de emoções, com tanta adrenalina, que eu acho que vou sentir saudades sim, mas acho que estou minimamente preparado, calejado, treinado para combater isso e para não me custar tanto. Já se percebeu de facto que ainda é muito cedo, não é? Para dissecar aqui todas as emoções que tu vais sentir naturalmente ao longo do tempo. Em relação a este desejo e esta decisão que tu manifestaste várias vezes ao longo dos últimos anos, que era então de terminar a carreira aqui no Sporting. Inclusive numa entrevista no ano passado dizias que tinhas esse desejo e que não faria sentido acontecer de outra maneira ou noutro lugar. Acaba por acontecer, terminas a carreira no Sporting. Tens agora uma sensação de alívio por ter acontecido tal e qual como tu projetaste e como querias? Não é alívio. Também não foi como projetei. Porque tinha condições físicas para continuar. Agora, tu disseste bem, eu não me via a jogar noutro clube. Não me via, são muitos anos. Além de muitos anos, é o clube do coração que isso ajuda a pesar as coisas. E não estamos aqui a falar que eu poderia jogar para o rival, não tem nada a ver com isso. Eu poderia ir jogar para outra equipa de Lisboa que não o Benfica. Mas eu olho agora ao sentimento que eu tenho, principalmente nos últimos meses, continuar a treinar, continuar a viajar, a estar longe da família, ter que vir jogar ao João Rocha. Acho que provavelmente nessa semana estava lesionado. Acho que não entraria aqui para jogar contra o Sporting. Iria ser uma coisa muito estranha para mim, outro tipo de realidade, outro tipo de desafio, muito desafiante, logicamente, muito interessante, atenção, outro contexto, outra equipa, de Lisboa, que eu não sairia provavelmente de Lisboa. Seria um desafio muito interessante para mim, para o clube, acolher-me, bebermos um pouco todos uns dos outros, mas não fazia sentido. Eu dei muito de mim a esta casa deu-me tudo na vida e teria que ser assim, só fazia sentido ser assim. Não, por toda a ligação que houve com tudo, com a instituição, com vocês, com jogadores, com adeptos, com diretores, dirigentes, presidentes, tudo. Só fazia sentido acabar no Sporting. Eu sempre expressei isso. Se houvesse necessidade pura, se houvesse desejo puro de continuar a jogar, se calhar voltava atrás com essas palavras. Tive propostas para continuar a jogar, mas não faz sentido deixar esta casa e ir continuar a fazer o que fazia aqui no outro lado. Na minha cabeça não entra. Até porque são mais de 20 anos de carreira a vestir uma só camisola. Disseste que não faltaram oportunidades agora para vestir outra camisola noutra fase da tua carreira, então de certeza que não faltaram oportunidades, inclusive se calhar de fazer bons contratos e de ir para o estrangeiro. No teu vídeo de despedida tu disseste que quando se joga com amor, quando se joga com alma, não existe outro lugar. O teu lugar foi sempre Alvalade e foi sempre aqui o pavilhão João Rocha? Sempre. E por muito que esmurre e teimoso que eu seja em reclamar muitas vezes, porque eu sou assim, sou torto também, tenho essa consciência, esta é a minha casa, sem dúvida alguma. E acho que as pessoas sentem isso. Acho que é visível. E eu não digo que não fosse lutador, batalhador noutro clube, porque é da minha forma de estar, mas também nunca escondi o verdadeiro amor familiar que
que tenho ao clube, que temos família Matos ao clube. E basta ver a minha família, quanto os meus pais, os meus irmãos sofrem quando eu jogo pelo Sporting. E é muito grande o sentimento que tenho pelo Sporting e vai permanecer, eu nunca escondi. É muito tempo, sabes? É mesmo. Eu não tenho essa noção. Falámos há bocado sobre isso, o que é que vai ficar e se vai deixar saudade. Eu, sinceramente, eu não tenho noção daquilo que fiz, conquistei, deixei, que o Sporting me deu. Não tenho essa noção, o que é que o balneário me deu, a competição. Mas eu tenho mais de metade da minha vida neste clube. Passei por várias casas, passei pela Nave, passei por Odivelas, passei por Paz e Amizade, por João Rocha. Eu treinei nos antigos pavilhões, onde era ao lado dos campos de treino do futebol, onde eram os armazéns para as obras do estádio, para este estádio de hoje. Eu vivi aqui uma vida inteira e sou muito grato a isto tudo, muito grato. Tu acompanhaste a evolução, de facto, incrível que esta equipa de futsal do Sporting viveu ao longo de todos estes anos e essa transformação até a nível de infraestruturas. Por isso mesmo, eu pergunto, já falámos aqui no cenário de que se tivesses saído, como é que teria sido a tua carreira? Achas que teria sido possível construir uma carreira como esta, com todos estes troféus, uma carreira tão vitoriosa noutro clube que não o Sporting? Impossível. Impossível. Não conquistei isto sozinho. As pessoas que acrescentaram valor ao Sporting permitiram que isto acontecesse. Não é só uma questão de acaso ou de sorte. Não é só uma questão de trabalho do João Matos. Tem influência? Certamente, mas todos temos. As infraestruturas ajudaram. As pessoas acreditadas e com capacidades de trabalho apareceram. Foram vistas, jogadores com muita qualidade que passaram aqui, jogadores que ajudaram menos na prática, mas mais no lado emocional, ou ao contrário, staff que foi acrescentando valor, acreditar que novos patamares, novos lugares, novas funções iriam trazer benefícios à equipa. Passei por muitos ciclos de muita coisa no Sporting e acompanhei, como disseste bem, muita evolução em muita coisa. E certamente, fora do Sporting, não é dúvida nenhuma que não tinha 40 títulos. Tu já disseste que não tens muita noção de muitas das coisas que conquistaste, lá está, se calhar daqui a algum tempo vais ter mais essa percepção, mas eu pergunto se tu tens consciência de que essa tua decisão de ficar a carreira toda num só clube, vestir só uma camisola, essa tua lealdade ao Sporting, também ajudou a construir, por assim dizer, a lenda João Matos. É também por isso que tu és tão respeitado, não só pelos adeptos do Sporting, pelos adeptos do futsal em Portugal. Acho que como em tudo, ou quase tudo na vida, se não houvesse 40 títulos, não havia um chamariz tão grande à volta do que tu me perguntaste. Acredito que não só a lealdade, mas o compromisso, a dedicação, o esforço, tudo isso constrói um legado. A postura, porque ser Sporting não é ser um atleta normal. E que aqueles que vêm para a próxima época e que, se tiverem a oportunidade de ouvir alguma coisa desta entrevista, vir para o Sporting e jogar no Sporting e ser Sporting não é ser um atleta comum. E isso tem que ser enraizado desde os pequeninos, porque é diferente. Não é só teres compromisso aqui, não é só jogares bem à bola ou outra modalidade qualquer. Tens todo um comportamento social que tem que se identificar aos valores do Sporting. O Sporting tem que te incutir isso. Tens que perceber o ADN do Sporting, dentro do Sporting também tem que te incutir isso, mas tu tens que beber e aceitá-lo, porque realmente é ser diferente, eu não tenho dúvida nenhuma. E esse legado fica
por tudo isto, por toda esta mistura de ingredientes que formaram este bolo, com títulos grandiosos, muitos, mas também com muita dedicação, com muito esforço, com muito acreditar nas pessoas e no meu valor, por eu fazer que o meu potencial se evidenciasse e continuasse aqui. Nós temos que ser lógicos. Eu fiquei muitos anos nesta casa porque também houve pessoas que acreditaram no meu trabalho, porque eu só renovo contratos com o Sporting porque batalhava constantemente e porque tinha que ser mais-valia ao plantel. Eu não fiz contratos por ser o João Matos e porque estás cá há 15 anos vais continuar, não. Nada te foi oferecido? Nada me foi oferecido. E ainda bem. E que todos entendam que no Sporting nada é oferecido. E mesmo em momentos maus do clube, em que nada foi oferecido, mas eu mantive essa lealdade que tu falaste, mas porque também tenho amor ao Sporting e porque acreditava que isto crescia. E foi o que foi. Foi 40 títulos e muitos anos, e felizmente que ainda não tenho a noção de todo, porque não é só no universo Sporting, tu disseste, é consensual em muitos adeptos do desporto. Mundialmente estou a perceber isso aos poucos, por mais que me digam, só vou perceber se calhar mais tarde. E esse reconhecimento de adeptos rivais, de colegas, de adversários, de jornalistas, é importante para ti? É uma boa questão. É bom sentirmos isso. É bom olharmos para trás e percebermos que fomos pessoas com valores, pessoas educadas, umas vezes mais, outras vezes menos. Tenho consciência que quando era mais jovem também tinha os meus desvaneios e que não fui o mais correto e que muitas vezes lutei pelo Sporting de formas desmedidas, pelo Sporting, mas lutei de algumas das vezes de formas desmedidas, mas a maturidade e a experiência também depois veio acrescentando outros valores. É bom saber que adeptos rivais olham para mim como um bom homem do desporto, com bons valores, educado e que respeita tudo e todos. Eu acho que isso é uma coisa muito boa que fica na minha carreira. Tão bom como troféus é poder receber esse tipo de abordagens, de carinho, que fui um bom desportista. E foi também isso, foram também esses valores, essa tua entrega, o facto de seres considerado um leão em campo, por assim dizer, que te fizeram sempre sobressair na tua carreira enquanto jogador de futsal, não tendo se calhar outras características, tu próprio já falaste sobre isso, que te poderiam fazer evidenciar por comparação com outros jogadores, mais vistosos, por assim dizer. Foi isso que te fez vingar e diferenciar no mundo do futsal? Foi uma das coisas, certamente que sim. Ter consciência das minhas limitações é um passo muito importante para crescer. Eu, qualquer pessoa nesta vida, ter consciência daquilo que tem que melhorar, daquilo que não é bom e esconder essas coisas menos boas na parte prática e agarrares com unhas e dentes aquilo que é as tuas maiores valências e pôres em prática em prol sempre de uma equipa. Eu acho que uma das coisas que me fez vingar durante muitos anos e estar no alto rendimento muitos anos foi eu sempre pôr o coletivo, pôr a equipa em primeiro lugar. Isto é um desporto coletivo. Eu, quando estou em campo, sou 20% do rendimento da equipa. Quando estou fora, tenho a minha percentagem de ajuda. Não iria ganhar nada sozinho. E por mais que diariamente eu tente batalhar para superar o meu colega, para que seja melhor que o meu colega, no fim eu vou dar a mão ao meu colega da minha posição para jogar tanto ou mais que eu. Porque se ele tiver um rendimento melhor que o meu, o Sporting ganha e eu ganhava mais um título. E essa tua visão do futsal foi algo que nasceu contigo
a partir do momento em que começaste a competir, a ser um desportista, a ser jogador de futsal, ou foi algo que tu foste assimilando, desenvolvendo, sobretudo à medida também que desde cedo começaste a vestir a braçadeira de capitão e foste aprendendo, digamos assim, e foste moldando essa tua visão do desporto e do futsal? Olha, eu creio que isto vem de casa, creio que isto vem de educação, vem de uma família de desportistas, vem de uma família humilde, que me passaram estes valores. Eu na formação do Sporting, e mesmo no Carnachide antes de vir para cá, tinha características diferentes, evidenciava mais que os outros, mas eu era jogador de equipa, independentemente das características. Porque eu acho que só faz sentido assim. E se nós transportarmos isto para a vida, não vale a pena pregar amor ao próprio e um mundo cheio de rosas e um mundo fantástico, se não dermos a mão ao outro, se não ajudarmos o outro a crescer e a ser melhor. Acho que não vale a pena pregar todo este paraíso se depois, na prática, nós não temos essa essência. E eu acho que tenho essa essência. E eu tenho essa essência no desporto como na vida. O que eu fizer no futuro, quem estiver ao meu lado tem que ser melhor que eu, porque eu quero que ele cresça para ser melhor que eu. Eu acho que só assim é que eu consigo pôr a cabeça na almofada e dormir tranquilo. Eu acho que o sentido da vida é muito este. Tem muitas coisas, logicamente, mas nós ajudamos o que está ao nosso lado a crescer. Também é benefício teu, não só na prática, mas do teu crescimento pessoal. Eu acho que isso é fundamental para mim, vital para mim, para ter um equilíbrio emocional na minha vida. Eu acho que quem está à minha volta tem que se sentir melhor que eu, ponto. E as pessoas que vão à minha casa têm que sentir que eu faço tudo por elas, seja para ir lá jantar, seja para ir lá ver um jogo, seja para o que for. Eu sou assim e eu acho que, lá está, se pregarmos esta mensagem, se todos fôssemos assim, porra, não éramos todos mais felizes. Eu faço a minha parte. Eu faço a minha parte para que os meus cresçam e que me consigam ultrapassar, porque isso vai-me obrigar a ser melhor, vai-me obrigar a crescer também. E isto é uma bola de neve, isto no paralelismo do desporto. Isto forma equipas fantásticas e crescem as equipas em termos de rendimento, em termos de ligações emocionais, e isso vai calhar ou vai causar 40 títulos. E que os que fiquem preguem da mesma forma, porque é uma forma de estarmos na vida e no desporto que nos permite crescer, evoluir, aprender, mas acima de tudo potencializar o nosso ao lado para que se consiga almejar mais títulos. Foi também por isso que te tornaste capitão desde cedo nas equipas de formação do Sporting, na equipa principal, na seleção, e é também por isso que tu és muito visto como o capitão, não é? Uma imagem de marca tua. Há várias imagens também que ficaram ao longo da carreira. Eu lembro-me, por exemplo, daquele discurso no balneário, creio que na segunda Liga dos Campeões, que teve um impacto muito grande, sobretudo junto dos adeptos do Sporting. Junta todos. Pé, fecha bem. Onde não chega as pernas, chega o coração. Alguém que levanta a bola hoje, e eu vou levantar a taça no final, gente. Dizer uma coisa. Por quem é que vocês querem ganhar? Pelos vossos filhos, pelas famílias, pelos amigos, pelo Sporting, pelos adeptos, por vocês mesmos. Onde vai um, vão todos. E hoje, todos juntos. Nós todos precisamos de ti, de ti, todos juntos. E agora a resposta hoje é sim ou não. Querem ser lembrados como heróis? Sim! Como heróis? Sim! Vamos ser heróis? Sim! Todos juntos! 1, 2, 3, 4! Esse poder das palavras, de dizer as coisas certas nos momentos certos, de contagiar a equipa, de contagiar os colegas, foi algo também que tu sempre tiveste, que foste desenvolvendo e que caracteriza também a tua liderança enquanto capitão do Sporting? Fui desenvolvendo, sim,
mas eu não sou muito de palavras, ponto. Não sou muito de palavras. Sou muito observador e eu acho que as palavras certas têm que ser ditas na hora certa, no contexto certo. Porque se pregas muito, se falas muito, eu conheço pessoas, eu acho que conheço, estou para aqui a falar como guru, mas acho que conheço, quando falas muito, a mensagem começa a não ter tanto impacto. E há mensagens que têm que ser impactantes, seja no sentido de imediato, seja no sentido de motivar, seja em que sentido for, mas há palavras que também têm que ser pensadas, ditas na hora certa, com um propósito. Essa mensagem desse balneário teve um propósito, foi pensado porque eu conhecia as pessoas com que estava a lidar e também conhecia tudo o que poderia transportar. Sabias o impacto que essas palavras iam ter? Eu sinceramente não sei se tiveram, ponto. Mas eu tinha um propósito. Eu tinha um propósito de criar uma loucura e uma adrenalina gigantesca naquele momento. Porque eu sei que a seguir íamos para o corredor, tínhamos o hino, a música da Champions, a apresentação, e havia tempo suficiente para um retorno à calma. Mas deixei lá na cabeça de algum, espero eu, aquele pico de loucura. Porque nós aqui temos uma forma de estar e de jogar muito pouco comum. Conseguimos ser organizados na loucura. É muito pouco visto no universo do desporto. Nós conseguimos ser organizados na loucura. E nós na loucura funcionamos muito bem. Quando eu digo na loucura é na intensidade, é na adrenalina, naquela energia contagiante. E eu acho que o futsal do Sporting deu aos adeptos muitos anos essa energia contagiante. E era aquilo que eu queria fazer naquele momento. Era trazer essa energia porque havia muito tempo desse retorno à calma. Agora, há palavras que têm que ser ditas nos momentos certos. Ainda agora, nestas finais, no balneário antes do jogo 4, também tive uma intervenção que eu acho que tinha que ser feita. Para o jogo 3 com o Braga, não pessoalmente, uma mensagem no grupo dos atletas também tinha que... Porque eu acredito que vai ficar lá uma semente. Eu acredito que o João Matos, enquanto capitão, com os anos de casa que tem, com o legado que tem, com o respeito que tem, há de entrar algum tipo de mensagem. E eu fui evoluindo nesse campo, fui crescendo, mas tive professores extraordinários. Era o que eu te ia perguntar. Eu imagino que seja também um estilo de liderança, uma liderança que tenha sido moldada também muito a partir de Nuno Dias. A carreira, vocês têm uma excelente relação e a carreira dos dois está intimamente ligada. Achas que a chegada do Nuno Dias ao Sporting, neste teu trajeto que está muito associado ao dele, acabou por ser um momento fraturante na história do futsal em Portugal e do Sporting? Eu acho que casou muito bem. E não é por acaso que o Sporting é considerado a equipa da década nos anos em que está o Nuno Dias no Sporting. E eu e o Nuno casamos bem. Apesar de eu ser uma extensão de um Nuno dentro de campo, eu tenho essa consciência, até porque são as minhas características e que se evidenciam mais na modalidade, há aqui formas de ver determinados momentos muito idênticas. Outras não, mas por isso é que somos diferentes. Mas eu acredito que em muitos momentos mensagens de um ou de outro que não chegavam a determinadas pessoas, nós nos completávamos com a mesma mensagem de formas diferentes. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que é muito importante o Nuno dizer que temos que ir e temos que fazer determinada coisa em determinado momento, mas diz de uma forma que muitos jogadores
podem não absorver. E eu, entendendo que não foi absorvido, contornar, dizer exatamente a mesma coisa, mas de forma diferente. E eu acho que isso ajudou muito a termos sucesso. E de que forma é que a liderança do Nuno Dias deu espaço à tua liderança enquanto capitão ao longo de todos estes anos? Nunca houve barreiras, nunca houve entraves. O Nuno chega ao Sporting com um método de treino e um método de jogo totalmente diferente daquilo que nós estávamos habituados. Mudou completamente a forma de nós jogarmos, de nós treinarmos, e eu tive que me adaptar a essa realidade que foi difícil, foi um excelente desafio para mim, que vinha de outro tipo de rotinas, de muitos anos com outro tipo de rotinas, e tive que me adaptar. E o Nuno adaptar-se também àquilo que era a minha forma de estar. E eu acho que isso casou perfeitamente. E se eu aparecesse num treino com menos vontade, com menos motivação, ou com um problema qualquer e que não estava com rendimento, o Nuno, conhecendo-me, é um dia, acontece, é um dia normal, não tem problema nenhum, é o João, amanhã ele já está a treinar de outra forma. E o Nuno veio trazer outro tipo de liderança, com muita ambição, com muita rigidez, com muito perfeccionismo, mas nunca chegou ao pé de mim e disse: não faças isto, faz assado, preciso de ti assim, não quero que estejas neste registro. Isso nunca aconteceu. Da mesma forma que eu nunca cheguei ao pé do Nuno: não podes falar assim com determinada pessoa, não podes ter este tipo de comportamento. Isso nunca aconteceu, porque as coisas casavam. Se o Nuno reclama com o A, eu vou ter com o A, o que ele quis dizer foi isto. Se eu não pus por um meu colega no treino, se eu não cobro por um meu colega no treino, vem o Nuno e cobra ele. As duas lideranças entendiam-se e respeitavam-se. Exato, lideranças diferentes, mas entendiam-se, respeitavam-se, porque tínhamos uma coisa em comum: é ganhar. Tínhamos uma coisa em comum, que era que a equipa crescesse. Isso está tudo bem, está perfeito. Ao longo destes mais de 20 anos, treinador, tiveste de lidar praticamente só com um, mas foste aqui cruzando nos balneários do Sporting com muitos jogadores, com gerações diferentes, desde a geração do João Benedito, do Déu, do Cardinal, até esta última geração que também tem sido vencedora, com o Tomás Passó, o Ziki, o Bernardo Passó, o Diogo Santos. Mudou muita coisa no balneário de uma equipa de futsal e no balneário da equipa de futsal do Sporting, desde o teu início até hoje? Tanta coisa que mudou, tanta coisa, que é normal. Cabe-me a mim adaptar-me a esta evolução constante, que não é só o balneário que leva, que é a vida que leva, que é normal. O facto de seres um observador, como tu disseste, também te permitiu acompanhar essa evolução e adaptar-te enquanto líder aos diferentes balneários? Adaptei-me sempre muito bem, felizmente, e sempre tivemos grandes balneários, sempre tivemos pessoas tranquilas. Problemas vão existir sempre, mas nunca houve assim um problema que pusesse em causa as ligações pessoais de atletas. Pelo menos que eu saiba, atenção, pelo menos que eu saiba. Houve problemas que tiveram que ir à direção, que tiveram com o treinador, mas entre balneário, há coisas esporádicas, pontuais. Em 20 anos, se aconteceram 5, que eu saiba, foram muitas. E acompanhei todas essas evoluções. Eu costumo dizer, todas as evoluções em tudo. Eu gosto muito de dizer isto, e desculpa eu ir um bocadinho fora. Há muitos anos no Sporting, há 18 anos no Sporting, qualquer pessoa que está aqui ou atrás destas câmaras, se quisesse treinar com a equipa de futsal do Sporting, treinava. Chegava ao multidesportivo, pedia para subir e pedia: olha, posso treinar à terça e à quarta-feira. Qualquer pessoa treinava. Olha a evolução que isto teve. Hoje somos mega profissionais, temos analistas, somos observados em tudo, temos que responder a questionários, suplementações. E isto, nessa altura, até a própria forma de estar dentro de um balneário era diferente. Aquilo que eu digo, que é a velha guarda, que são aqueles
muitos deles que eu tenho no coração para a vida toda, tínhamos momentos fora futsal que me marcaram para a vida, que hoje eu não tenho esses momentos fora futsal. Não só pela minha idade ser muito diferente da de muitos que cá estão. Mas porque era um ambiente mais de família ou porque hoje é uma modalidade mais profissional? De facto as coisas mudaram, tem a ver com isso? São esses dois lados. Porque o facto de hoje ser mais profissional, há que ter outros tipos de cuidados também. A tua vida pessoal, atualmente, o meu rendimento depende de 24 horas. E na altura não se pensava assim. Na altura, eu há 18 ou 19 anos atrás, eu fui apanhado a treinar num ginásio, sozinho. Fui apanhado, aquele era espelhado, e fui apanhado. E fui... não fui posto à parte, mas levei, como nós dizemos no desporto, levei uma dura por estar a treinar num ginásio. Hoje em dia, são poucos atletas que não fazem um trabalho complementar. Ou seja, isto é evolução também. Antigamente havia-se, para mim, muito esse lado familiar. Eu tinha colegas de equipa que hoje são meus psicólogos, meus irmãos, são pessoas que me dão a mão, Não quer dizer que hoje não tenho, eu tenho um amor aos espaços inacreditável. São as gerações diferentes e eles têm claro. Os amigos deles fora disto e têm os amigos da geração deles. Como na minha altura os meus mais velhos também tinham os seus amigos, mas era uma ligação diferente porque passávamos mais tempo juntos, a verdade é esta, porque também não tínhamos aquela noção do profissionalismo, então íamos jantar mais vezes, saímos do treino, íamos ao café. Hoje em dia eu sou pai, os passos também, graças a Deus, infelizmente, mas eu já saio para ir tomar conta dos meus filhos, porque a logística familiar tem que ser assim e tenho que descansar e tenho que preparar a comida e tenho toda uma loucura da minha vida para a frente. O próprio impacto da equipa e o vosso mediatismo, também por assim dizer, é muito maior, não é? Muito maior. Tudo muito maior. Toda a nossa exposição é muito maior, que requer outros cuidados, temos que ser sinceros, e é a verdade e a realidade. As coisas são diferentes, são como são, e cabe-nos a nós adaptar-nos e criarmos ligações em todas essas diferenças e evoluções que vão acontecendo. Uma coisa que não muda é a qualidade dos plantéis e dos jogadores do Sporting, particularmente aqui no caso dos jogadores da formação. Uma coisa que também mudou, se calhar, ou forçosamente, foi o peso da formação e o desenvolvimento que a formação foi tendo ao longo destes anos. A tua despedida, de alguma forma, sentes que fica um pouco mais apaziguada também porque entregas, por assim dizer, esta equipa com muita qualidade e com jogadores com muita qualidade da formação do Sporting? Não sou eu que entrega, é o Sporting com o excelente trabalho que faz que deixa salvaguardado um futuro para vários anos garantido, na minha opinião. Eu dou este exemplo algumas vezes. Eu durante 16 ou 18 anos, durante 16 anos de sénior praticamente, ou durante 15 anos de sénior, eu fui o único jogador que transitou da formação para sénior e se manteve. O Gonçalo fez formação, mas esteve emprestado. Tivemos o caso do Varela, tivemos o caso do André Galvão, que transitaram, mas depois foram embora, do Eric, o Neves, o próprio Diogo, que teve um ano emprestado no Palma, mas depois veio um trabalho da estrutura, um trabalho pensado, com organização, e que felizmente eu não fui o único que fez essa transição e que se afirmou, que se manteve e que se irá manter, agora falando dos que cá estão. E isso é muito bonito de se ver, é incrível, mas também dá para perceber o quão para trás, o quão difícil era lá atrás chegar ao plantel sénior e se afirmar. Porque se em 15 anos fui o único e se todos os anos vão 7 ou 8 júniores embora, a percentagem provavelmente rondava 1% dos jovens que ficavam e que faziam a transição e que se mantinham e se afirmavam no plantel sénior. Era muito difícil. Eu fui um desses felizardos. Hoje em dia temos dos melhores jogadores do mundo, formados no Sporting,
Temos uma Champions com muitos jogadores formados no Sporting e há muito talento e muito potencial ainda na nossa formação que eu espero que não só por eles, também muito por eles que lutem para vingar e poder acrescentar valor e dar continuidade e quem sabe um dia o Sporting ter um plantel com 14, 13, 12 jogadores da formação do Sporting. E alguns deles capazes de transmitir aquilo que também já falaste aqui diversas vezes, os valores Sporting, o porquê que é diferente de ser um jogador do Sporting. Já falaste no exemplo do Tomás Passó. Sim, não tenho dúvidas disso. Esta geração sente muito o Sporting. Às vezes também é preciso pô-los com os pés na terra porque sentem em demasia o Sporting e nem sempre isso é benéfico e eles sabem disso, claro. E o que é extraordinário nisto é que eles têm essa noção. Já não são jovens, atenção, estamos a falar, já têm 25 anos, 24 anos. Já são pais. E que no desporto isso já não é ser jovem. Mas eu não consigo não olhar para o Ziki, para o Diogo, para os Passós, como não sendo jovens. Não consigo. E nós às vezes temos que idade é que tu já tens. Porque não, passou muito depressa, falámos nisso ainda há pouco. Agora, esses são jovens com uma maturidade, com conhecimento, com experiência. São extraordinários, são realmente extraordinários, não há dúvida nenhuma. Agora, como todos nós, como eu, há que crescer, há que continuar a crescer. E eles sabem disso, sabem que não podem estagnar, mas também têm consciência que, de uma forma diferente, porque cada um é como é, conseguem passar os valores do Sporting. E cada vez menos, felizmente, também não é preciso, porque já vem de base, já vem da formação, passar esses valores. Aí é que está a essência de tudo isto. É um jovem quando chega ao Sporting com 10 anos, 12 anos, 14 anos, 8 anos, aí ser incutido. Eu acho que porque é diferente, como já falámos, a forma de estar, a forma de ser, a forma de encarar o dia-a-dia tem que ser diferente, a forma de encarar o desporto e a forma de estar no treino. Isso estou tranquilo. São jovens que têm qualidade, que já venceram muitos títulos, já venceram Ligas dos Campeões e recuando aqui à primeira, a Liga dos Campeões conquistada pelo Sporting, foi um momento fraturante também, de viragem na história do futsal do Sporting em Portugal. Foi. Foi o título mais importante? É o teu título mais importante? Sim, título no Sporting. Felizmente fui campeão do mundo, por isso sobrepõe-se a uma Liga dos Campeões, com todo o respeito aos sportinguistas, mas acho no Sporting. que entendem, mas no Sporting sem dúvida. Foi um ponto de viragem, foi a bola bater no poste e entrar. Porque nós batemos no poste tantas vezes antes de lá chegar, antes de muitos anos a tentar. Muitos anos a tentar, muitos jogadores, investimento, foi tudo e mais alguma coisa, foi derrotas em finais pesadíssimas, foram anos consecutivos a ir às finais e eu tenho mais finais perdidas do que finais ganhas em Liga dos Campeões e já não é fácil chegar à final. E foi uma virada de página que nos galvanizou, impulsionou para ter ainda mais fome, porque o que nós conseguimos fazer é extraordinário. Nós ganhamos uma Champions e damos continuidade sempre ao mais alto nível. E a minha carreira, em 6 ou 7 anos, vira completamente do avesso, com títulos internacionais. Eu ia-te perguntar isso, porque tu tiveste também a felicidade de acompanhar não só esta transformação do Sporting, não é, de potência nacional a potência europeia, mas também a transformação da seleção, o título mundial, os títulos europeus. Achas que tudo o que venceste aqui no Sporting também te permitiu ajudar a seleção a conquistar esses títulos internacionais? Esse vício de ganhar, esse hábito de ganhar? Tudo o que eu fiz no Sporting ajudou a seleção, porque aqui é que se aprende, aqui é
Aqui é que tu ganhas essa fome, tu ganhas essa ambição, porque o trabalho diário é feito aqui. A seleção bebe depois daquilo que se faz nos clubes. E ajudou muito, certamente, ajudou muito. Eu estava-te a dizer, há 7 anos eu não tinha uma Champions. Hoje tenho 3. Eu tive décadas não, tive uma década e meia sem ganhar uma e de repente tenho 3. Eu jamais pensava que isto iria ser possível. Eu jamais pensava poder ganhar uma Champions e chegar ao pavilhão João Rocha e estar como eu nunca vi na vida. E, com todo o respeito, eu acho que nunca vou ver. Porque a festa que foi inacreditável, inenarrável. E sem dúvida que desbloquear essa página nos deu fome de conquista e que essa fome de conquista também pelos jovens que foram aparecendo no Sporting, que já falámos deles aqui, com uma mentalidade diferente da minha, mais ambiciosa, mais louca, de mais intensidade, e a seleção acabou por beber disso tudo. Logicamente todos os outros que completam aquele leque de jogadores campeões, mas a mim mudou-me e transformou-me. Fui ganhando ainda mais vício, fui querendo ter e ser um bocadinho mais para ganhar mais. Porra, já tenho 37 títulos, não, vamos ao 38. E tenho 38, vamos ao 39 e vamos ganhar mais uma. Porque não ganhar mais uma Champions? Só 2 não chega. E andamos nisto. Mas andamos nisto também aqui. E cansa, e é uma loucura constante, uma intensidade diária louca. Mas, poça, deito-me e sou feliz e conquistei mesmo muita coisa. Isso é que é extraordinário. E começaste a vencer, terminas a vencer. A época e a tua carreira não terminam exatamente da forma perfeita, diríamos assim, que tu querias, certamente, com a conquista do campeonato, mas ainda assim termina com a conquista de mais títulos e, nomeadamente, com a conquista de mais uma Liga dos Campeões. Quão importante para ti é encerrar um ciclo, terminar uma carreira com estes 2 títulos conquistados, particularmente com a Liga dos Campeões? Acabar a minha carreira com uma Liga dos Campeões é sonho, é de sonho. É um sonho. É impossível, não é? Só tenho pena e da forma que puder vou lutar para que esta Liga dos Campeões seja como no futebol, jogada no final da época, porque é o que faz sentido, com todo o respeito a uma Liga placar. Tu ganhas uma Champions, és o melhor clube da Europa, ganhaste a competição mais importante de clubes e 2 dias depois tens de estar a preparar um jogo de play-off. Isso é cruel, não se faz a um atleta, não se faz a uma estrutura que acaba de tocar o céu e muito rapidamente tens que baixar à terra. Não é justo, acima de tudo não é justo. Porque não te permite desfrutar, já falámos sobre isso, não te permite desfrutar na plenitude daquilo do que o título em si tens que desfrutar. Mas é de sonho terminares uma carreira levantando uma Liga dos Campeões. Não terminou da forma desejada no campeonato, infelizmente com muita pena, porque esta equipa e este plantel merecia muito. E que fizemos por merecer nos jogos também. Infelizmente foram 2 anos consecutivos em que não consegui jogar a negra por lesão. Isso fico triste por isso, por não conseguir ajudar na prática a equipa, mas tu disseste bem, acabar uma carreira com uma Liga dos Campeões é incrível, é mesmo incrível. E para além de todos os títulos, ficam vários recordes e eu, João, vou aqui propor que terminemos esta entrevista com alguns desses recordes e que tu tentes resumir numa ou em poucas palavras o que é que estes recordes significam para ti. Começando aqui pelo facto de seres o jogador com mais jogos da história do Sporting, com 814, terminas com 814. Nem num sonho, é incrível, é consistência e trabalho. Jogador também com mais jogos na Liga dos Campeões, 98. Difícil porque é valorizar
o trabalho coletivo, porque o trabalho coletivo é que permitiu que eu andasse, neste caso o Sporting, constantemente na Liga dos Campeões e chegar até às decisões que me permitiu ter ainda mais jogos. O facto de seres o jogador português mais titulado de sempre, com mais de 40 títulos conquistados. Isso é inacreditável. Não, falámos há pouco, não tenho noção. Eu não tenho noção do que é. Não tenho. És também o jogador português com mais internacionalizações pela seleção, 213. São perguntas difíceis de responder numa só palavra. É extraordinário, é o quê? Eu não sei responder. É muito... Se eu não tenho noção do que acabei da decisão que acabei de tomar de terminar a carreira, muito menos falar de coisas que são números que a ti, ou quem segue a modalidade, ou quem segue o desporto, são números incríveis. Eu não tenho essa noção. Eu era trabalhar, eu era dar o meu melhor. Eu não me interessava, qualquer número desses que tu falaste até hoje, eu não me interessava nada disso se não tivesse para ajudar a conquistar isto. Há pelo menos duas palavras que resumem na perfeição não só estes recordes, mas todos os títulos que estão aqui. Uma é orgulho, da tua parte, certamente sentes orgulho, e outra é obrigado, da parte de quem acompanhou naturalmente esta carreira. João, muito obrigado por ter estado connosco. Parabéns por esta carreira extraordinária e boa sorte para o futuro, seja lá por onde ele passe, por uma carreira continuada ligada ao futsal ou noutra área qualquer. Parabéns e obrigado, João. Obrigado ao Sporting, obrigado a todos os envolventes nesta carreira bonita e que fica algo do João Matos daqui para a frente, que fez muito pelo crescimento não só da modalidade, não só do Sporting, não só do desporto, mas que fica algo que inspira o próximo a ser melhor e a ajudar o Sporting a continuar a ganhar títulos. Obrigado a tudo e a todos. Muito obrigado, João. Entrevista exclusiva Sporting TV com João Matos. A carreira de jogador terminou, mas a lenda vai ficar para sempre. Muito obrigado por ter estado connosco. Continuo com a Sporting TV.